Olá, meus irmãos, paz, saúde e muita prosperidade a todos vocês. Estamos de volta aqui com o nosso curso de treinamento de discípulos. A você, aluno, aluna. E aí, tá estudando? Tá tudo direitinho, né? Tá acompanhando? Tá sendo acompanhado pelo seu líder, discipulador? Não! Então você deve acionar, logicamente, o seu pastor, o seu discipulador, o seu líder, para que ele faça semanalmente o devocional nas aulas que nós não compartilhamos aqui em vídeo. É muito importante isso para você fazer o seu devocional junto a um irmão mais experiente, porque ele com certeza irá trazer uma orientação para você ali com uma maior amplitude, tá bom? Então, caderno, caneta, Bíblia na mão. Hoje nós vamos à aula de autoridade espiritual. Vamos aprender sobre autoridade direta, autoridade delegada, rebeldia e como podemos ser obedientes e submissos às autoridades. Então vamos lá, na sua apostila aí do curso de treinamento de discípulo, página 169, vamos ao texto áureo, Romanos 13:1. Vamos lá? Abriu aí? Deu tempo? Pegou a água já para você beber aí? Então, se concentre, fone no ouvido aí se você puder. Procure sempre um ambiente em silêncio para que você possa ter total atenção em nossas aulas, tá bom? Vamos lá. Todos devem sujeitar-se às autoridades espirituais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Romanos 13:1. Então, toda autoridade emana de Deus. Toda autoridade. Toda autoridade deve ser obedecida desde que ela siga princípios e valores regidos por Deus. Nem toda autoridade, ou melhor, toda autoridade deve ser obedecida, mas nem tudo que eles vão direcionar a sua vida deve ser obedecido. Não é verdade? Então, existem situações, existem missões que não dá, né? Porque está fora do padrão de Deus, não é porque é uma autoridade. Então, se estiver de acordo com a palavra de Deus, se estiver de acordo com a vontade do Senhor, aí obedece, vai para cima. Agora, se não tiver, aí é complicado obedecer, porque você vai estar colocando em risco a sua própria vida, seu ministério e a sua vida. Então, sempre atento, sempre muita cautela aí naquilo que você se prontifica a realizar e fazer, tá bom? Vigie. Introdução. Vamos à introdução juntos? É de se notar que desde a infância, sem dúvida alguma, todo ser humano possui fortes tendências à rebeldia. Porém, só controlado pelo Espírito Santo ele saberá sujeitar-se às autoridades e obediência e submissão e viverá em plena harmonia com elas. Então preste bem atenção. Irmãos, nós já nascemos com a rebeldia. Né? A mamãe fala assim, não mexe ali menino, não mexe ali menina. Aí tá lá o menino e a menina mexendo. Eu e você tomou muito choque, não sei você, mas eu tomei muito choque na tomada porque eu enfiava o dedinho lá e... né? Mas a mamãe sempre falava, ó, não põe o dedinho aqui se toma choque, não põe o dedo no ventilador. Mas nós já crescemos e já está impregnado em nós devido ao pecado, a rebeldia. É uma semente do pecado, ou melhor, é uma característica do pecado, é a rebeldia. Então nós carregamos isso em nós. Então somente se submetendo à vontade do Espírito de Deus, que a rebeldia, essa velha natureza, vai sair de nós e nós passamos a ter controle em obedecer a tudo aquilo que o Senhor nos pede e nos direciona. Então existe algo muito interessante que a autoridade direta e a autoridade delegada. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Qual é a diferença entre uma e outra? A autoridade direta da autoridade delegada é a posição em que somos colocados por Deus em seu projeto pessoal, para que o nosso comportamento não nos seja prejudicial, faz-se necessário sabermos sobre qual forma de autoridade estamos sujeitos. Então preste bem atenção. Um exemplo. Hoje eu sou uma autoridade delegada, por quê? Porque eu estou debaixo em submissão ao meu pastor. Então, o exemplo, o nosso bispo, ele é a autoridade principal da nossa igreja aqui em Santos, mas acima dele, ele está o apóstolo. Então, o bispo, o exercício dele aqui é como uma autoridade delegada a nós, pelo apóstolo. Mas, quando nós enxergamos o bispo aqui, ele é uma autoridade direta sobre a nossa vida. E eu sou uma autoridade delegada do bispo, mas sou uma autoridade direta, talvez, sobre a sua vida, você que está vendo esse vídeo. Porque foi assim a constituição do Senhor. Então, ao mesmo tempo que eu sou delegado, ao mesmo tempo eu sou direto. Vocês estão entendendo? Agora depende da visão. Então, eu sou uma autoridade delegada porque eu represento a Cristo sobre a igreja. Né? Mas sou uma autoridade direta porque represento o seu pastoreio. Sou o guia da sua vida, aquele que direciona a sua vida no termo espiritual. Deu para compreender? Então, a autoridade de Deus, direta de Deus, esta é a primeira forma de autoridade.
e se dá quando Deus posiciona alguém sob sua ordem direta para comunicar e realizar propósito específico do seu coração. Você está entendendo? Então, o nosso bispo hoje ele é a autoridade direta de Deus sobre a nossa vida. Eu sou uma autoridade direta de Deus sobre a sua vida, mas sou uma autoridade delegada do bispo sobre a igreja. Eu represento a igreja, os pastores representam o bispo, a igreja. Você está entendendo? Estou conseguindo ser claro para você? Na continuidade nós vamos entender melhor. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 17, página 170, vamos ler. Adão estava sob a autoridade direta de Deus. Então, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Então, você veja, naquela época, né, não existia alguém acima de Adão. Então, o contato de Deus era direto com Adão. Então, era uma autoridade direta de Deus com Adão. Correto? Então, Adão automaticamente, ele tinha uma autoridade direta de Deus. Ele recebia de Deus. Outro caso específico que eu gosto muito é a de Moisés. Capítulo 3, versículo 9 e 10 em Êxodo. Está aí na página 170. Diz assim: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto com os egípcios oprimem. Vá, pois agora eu envio para Faraó tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então preste bem atenção. Existe um texto bíblico também, contido e esse, se eu não me engano, que quando Miriam e Arão, né, eles discutiam com Moisés, né, estavam tentando se rebelar contra Moisés. E aí o próprio Deus falou: olha, com o meu servo Moisés eu falo diretamente, mas com vocês eu falo por intermédio dele. Então, o que Deus estava explicando ali para Miriam, para Arão, Moisés, era sobre isso, sobre a autoridade direta e sobre o exercício da autoridade delegada. Então, Moisés, ele exercia uma autoridade delegada junto àqueles, os irmãos, junto a Arão e junto a Miriam. Agora, para com Deus já era uma autoridade direta que Deus tinha para com Moisés, coisa que Arão e Miriam queriam exercer sobre Moisés, mas já existia uma autoridade direta sobre Moisés, que era Deus. Deu para compreender? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. E a autoridade delegada de Deus? Todos os homens devem obedecer à autoridade delegada. Não fazê-lo é o mesmo que desobedecer ao próprio Deus. Então, delegar significa dar poderes a alguém para fazer alguma coisa, incumbir ou encarregar. É uma forma de autoridade representativa. Tá vendo? Então, todas as vezes que eu deixo de obedecer ao meu pastor, o problema não está relacionado ao meu pastor, ao meu discipulador, ao meu líder, desde que ele siga o padrão de Deus. O problema está relacionado que quando eu deixo de submeter a ele, eu estou deixando de submeter a Deus. E as pessoas não entendem isso. A Bíblia fala que certa vez o povo de Israel, eles queriam um rei. Né? Eles queriam um rei, está escrito em 2 Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel. E Samuel ficou muito triste com isso, porque Deus governava diretamente o povo por intermédio de Samuel, né? Mas era bem aberto, era bem amplo. Ali o relacionamento entre Deus e o povo era bem estreito, por intermédio de Samuel. Mas eles queriam um rei. Eles queriam alguém que viesse exercer uma autoridade delegada sobre eles. E Samuel ficou muito triste com isso. E Deus falou assim: olha, eles não estão rejeitando você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Olha só, irmão. Então, todas as nossas atitudes de insubmissão referente a uma autoridade delegada, o nosso problema não está referente ao líder, ao discipulador, ao pastor, ou quem quer que seja. Nós estamos rejeitando a direção de Deus. Agora, lembrando e frisando, abre parênteses, desde que essa pessoa, líder, pastor, discipulador, esteja de acordo com a vontade de Deus. Correto? Se estiver de acordo com a vontade de Deus, meu irmão, obedeça. Obedeça porque é melhor obedecer do que sacrificar, porque essa pessoa foi colocada como uma autoridade delegada sobre a sua vida. Se você tem dificuldade de obedecer, você deve buscar o Espírito Santo e buscar ajuda. Conversar com o seu pastor, conversar com o seu líder, conversar com o seu discipulador e dizer para ele: olha, eu tenho dificuldade de obedecer determinadas orientações ou direções. E eu sei que eu fazendo isso, eu estou trazendo maldição para a minha vida. Eu estou impedindo, eu estou rejeitando a Deus de agir por meio da minha vida. E não é isso que eu quero.
E aí o seu pastor, o seu discipulador, o seu líder, sendo pessoas de Deus, eles vão te direcionar, vão te entender, vão te compreender, vão te ajudar, meu irmão. Porque todos nós, como seres humanos, estamos no mesmo barco. Não é porque um é pastor, um é líder, um discipulador, tem essas nomenclaturas, que nós nos fazemos melhor do que um ou outro. Não. Nós somos todos iguais, todos pecaram, todos nós estamos separados de Deus. E por meio de Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, nós somos agraciados de estarmos mais perto do nosso Pai. Uns podem estar mais perto de Deus do que outros, pelo tempo ou realmente pelas atitudes. Mas isso não quer dizer que somos diferentes no quesito final. Somos todos iguais aos olhos de Deus. Deus não faz acepção de ninguém. Deus não olha melhor para um porque é pastor, por outro porque é discipulador, por outro que é líder e por outro que é membro. Não, Deus não faz distinção nesse nível. Nós se utilizamos, logicamente, dessas nomenclaturas, e veio da Bíblia também, de algumas situações, como está descrito em Efésios, para a organização do trabalho. Mas todos nós, diante de Deus, somos iguais, meu irmão. Então entenda isso. Se você tem alguma fraqueza na área de obediência, pede socorro. Se você não está conseguindo vencer, né, por si só, pede socorro. Para isso nós temos as aulas devocionais que você deve ter com o seu pastor, discipulador, o seu líder de célula, com aquela pessoa que Deus colocou para te orientar, para ser o guia da sua vida. Independente se é pastor, se é discipulador, se é líder, ou se é um membro, não tem nenhum título, né, vamos dizer assim. Mas essa pessoa, ela vai te orientar sim, ela vai te ajudar sim, tá bom? Então, uma autoridade delegada de Deus, você entendeu a diferença de um para com o outro, mas todos nós devemos obedecer desde que seja de acordo com a vontade de Deus. Não devemos obedecer apenas por capricho, amém? Que a gente tem que tomar muito cuidado e muita cautela, né? Porque eu percebo nos dias que as pessoas, por terem e saberem que tem essa autoridade, elas querem utilizar da autoridade por capricho, por interesse próprio. Tome muito cuidado com isso, meu irmão. Tome muito cuidado, tá bom? Porque a própria Bíblia diz que nós devemos ter cautela, porque até mesmo os lobos se disfarçam de pastores com o intuito de, pegar as ovelhas. Então tome muito cuidado, tome muita cautela, sempre olhos abertos, ouvidos atentos, amém? Para tudo. Por isso que do relacionamento, a pessoa não vai conseguir ser um artista, né, ao ponto de ser falso, de levar uma vida falsa quando se tem relacionamento, né? Existem muitas pessoas hoje que não se relacionam umas com as outras, né? Um exemplo, às vezes não tem a participação um na casa do outro, porque elas não querem saber, não querem que os outros saibam o que realmente elas são. Então, o trabalho com células, o trabalho nesse mover de Deus, de estar um a um, de estar próximo do outro, revela quem um é para o outro. E aí não tem como escapar, né, meu irmão? Então vamos lá. Na página 133, autoridade na igreja. Deus estabeleceu autoridade na igreja, tais como presbíteros que presidem bem e os que se afadigam na palavra e no ensino, após os quais todos devem obedecer e respeitar. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Diz assim: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para o que se esforçam no trabalho entre vocês, que lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns para com os outros. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é pregação e ensino. Sem nenhum receio devemos nos sujeitar às autoridades delegadas. Jesus teve coragem e confiança nos primeiros discípulos ao enviá-los a curarem doentes, expulsarem demônios e a pregarem o evangelho do reino. Jesus deu a eles poder para representá-lo junto às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então os discípulos e os primeiros cristãos, eles se tornaram autoridades delegadas por Jesus. Então, nós devemos confiar sim, nós devemos obedecer sim, desde que estejam de acordo com a palavra e vontade do Senhor em nossas vidas, ou com o propósito da igreja de Jesus. Sem isso, irmão, esquece. Amém? Amém? Sem isso, esquece. E você não será considerado rebelde, que muitas pessoas pensam dessa forma. Mas o que vão falar de mim? Vão falar que eu sou rebelde. Meu irmão, você tem que ter sua vida baseada no que a palavra de Deus diz para você viver. Não é o que os outros pensam ou falam.
O que os outros pensam ou falam, pode falar, pode pensar, irmão. Não é isso que vai conduzir uma pessoa para o céu ou para o inferno. O que vai conduzir uma pessoa para ambos os lados é a partir do momento que ela anda em acordo ou desacordo com a palavra de Deus. Então você não deve se importar com o que as pessoas falam, se fala bem, se fala mal, o que vão pensar, o que não vão pensar. Porque ao final das contas, meu irmão, o único que tem poder na sua alma é Deus. Então você deve se importar mais com o que Deus fala do que as pessoas falam. Porque existem muitas pessoas nisso, que elas obedecem cegamente. Se eu não obedecer, ela está vendo que não está de acordo com a palavra de Deus. Ela está ciente que não está de acordo com a palavra de Deus. Mas mesmo assim, porque se eu não fizer, vão falar que eu sou rebelde. Irmão, se você estiver correto com a palavra de Deus, meu irmão, você não tem que carregar esse peso sobre a sua vida. Você está seguindo a palavra de Deus. Então por isso que você deve conversar, você deve se posicionar. Olha, meu líder, você falou para mim fazer isso, mas eu estava pensando aqui em casa, analisando as escrituras, me ajuda a entender melhor, talvez eu não tenha entendido. Por que o senhor quer que eu faça isso? Sabe, meu irmão, isso você não está tendo uma atitude de rebeldia, nem confrontando o seu líder, seu discipulador, não. Seu pastor, não. Você está apenas compartilhando que você não entendeu. Então, ao invés de você obedecer cegamente, é melhor você, vai lá, vê direitinho, se você não entendeu, procure uma explicação. Sabe, meu irmão, toma cuidado. Nós vivemos nos finais dos tempos. E nos finais do tempo, meu irmão, vai acontecer muito disso. Então não seja como uma onda do mar, seja levado de um lado para o outro. Não é tudo que te põe na boca que você tem que engolir, não. Toma muito cuidado. E toma muito cuidado também com a rebeldia. Para isso você tem que entender a palavra de Deus. Para isso você deve orar, buscar andar no Espírito. Sabe, meu irmão? Para você não ser também uma pessoa rebelde. Porque tem pessoas... O rebelde, a primeira coisa que ele fala assim, a Bíblia diz que eu não devo confiar no homem. Irmão, preste bem atenção. Se a gente não confiar nas pessoas, como é que vai ser? Eu confio nas pessoas até elas me demonstrar o contrário. Se elas me demonstram o contrário, eu continuo confiando nelas? Continuo. Mas só que aquela determinada área pela qual ela me demonstrou o contrário, eu não vou confiar mais. É simples. Vou ficar bravo com ela? Não vou perdoar? Não. Vou perdoar, vou conviver, vou dar bom dia, boa tarde, boa noite. Talvez, dependendo da situação, não vou conviver tão próximo assim. Mas vou continuar convivendo, porque nós, se for cristão ainda, nós dois vamos morar no céu. Queremos isso. Mas nessa área não vou confiar mais, porque já me decepcionou, já me frustrou. Pode amanhã ou mais tarde não me frustrar mais? Pode, mas eu vou ficar com o pé atrás. Vocês estão entendendo? Então você não deve agir por rebeldia. Confiar. A Bíblia, quando fala não confiar no homem, é em si mesmo, não é no próximo. É em você mesmo. Então, começa a ler a Bíblia, a entender, a estudar a palavra de Deus. Sabe? Não pega apenas um versículo bíblico e toma aquilo como uma verdade, sabe? Só existe essa verdade. Não, a Bíblia existe várias verdades e cada verdade se complementa na outra. Para isso você tem que estudar. Para isso você tem que ler. Se você não lê a Bíblia, meu irmão, você vai ser como onda levada de um lado para o outro. Se você não ora no Espírito, você vai ser como onda levada de um lado para o outro. Qualquer coisa em que você está ouvindo, você vai sendo levado. Então toma cuidado, meu irmão. Porque muitos vão se apresentar como Jesus. E se você for uma pessoa assim, você vai achar que está indo para o céu e está indo para o inferno. Porque você não sabe quem é Jesus. Jesus certa vez perguntou para os discípulos, quem fala o que eu sou? Aí eles falaram, cada um deles falaram. Aí Jesus falou assim, e vocês, quem fala o que eu sou? Até que Pedro se levantou e disse, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Salvador. E Jesus falou o que para Pedro? Pedro, falaste bem, isso não vem de você, vem do Espírito. Então dá importância de você se relacionar com o Espírito Santo, porque ele será o único que poderá revelar Jesus Cristo para você todos os dias da sua vida. Mas se você não ora, se você não lê Bíblia, se você não tem relacionamento com o Espírito Santo, meu irmão, qualquer anjo que aparecer para você aí, disfarçado de anjo de luz, você vai achar que é anjo vindo de Deus e toma cuidado, principalmente você que está em formação, estudando aí o curso de treinamento de discípulos. Você é outro nível, meu irmão. Amém? É outro nível. Já é caldinho de mocotó. Não é mais papinha, não. Glória a Deus. Então, a rebeldia, tome muito cuidado com a rebeldia. Porque a rebeldia vai acabar com a sua vida. Então, página 174. Vamos lá. Pode-se ver que rebeldia é como um câncer, que vai destruindo as células boas do corpo, antes as tornando igualmente doentes.
jamais podemos esquecer que no seu reino Deus coloca uns em autoridades e outros sob autoridade. Aquele que levanta desordenadamente a cabeça e age por conta própria está sendo rebelde. Esta atitude acaba resultando em morte. Morte da pessoa, morte do líder de célula, morte da célula, morte do ministério, morte, 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 morte. Então tome muito cuidado com isso, com a rebeldia. Existem muitas de nossas células hoje que estão sem vida por causa de rebeldia. O líder rebelde, os irmãos que participam ali agem com rebeldia porque não se submetem à voz do líder, que é uma autoridade delegada do seu pastor, do seu discipulador. Você está entendendo, meu irmão? Agora, se há algo daquela autoridade delegada que você não concorda, está na palavra de Deus, já buscou conversar, já buscou compartilhar, porque é um irmão seu, igual você. Ele só tem mais responsabilidade do que você nesse momento. Pesa sobre ele essa responsabilidade. Ajude-o, converse-o, oriente e se ajude também nisso. Não seja rebelde, porque a rebeldia traz desgraça para a sua vida e para a vida de outros também. Então, cuidado com as manifestações de rebeldia. Página 175. Quais são as manifestações? As razões. Eu tenho razão. Né? Pela primeira vez em sua história, o povo de Israel experimentou a monarquia como forma de governo. Queriam ser governados pelo mesmo sistema das nações vizinhas a eles. Atendendo a este clamor, Deus levantou Saul. Tá vendo? Deus levantou Saul. Eles queriam ser igual aos outros. Deus levantou Saul para ocupar este nobre cargo. Sua unção aconteceu de maneira inesperada. Após buscar por vários dias, sem êxito algum, pela jumenta de seu pai, que havia extraviado, Saul, enquanto Samuel, profeta e autoridade delegada de Deus, naqueles dias, para julgar as causas que haviam entre os israelitas. Na qualidade de autoridade representativa, Samuel unge Saul, rei, né? E estava sob a autoridade delegada de Deus. Não obedecer a Samuel significava rejeitar o próprio Deus. Então, quem não obedeceu a Samuel estava rejeitando a Deus. Então, as rebeliões de Saul. 1 Samuel 10:8. Olha lá. Vá na minha frente até Gilgal, depois irei também para oferecer o holocausto e sacrifício de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e diga o que devo fazer. Quem falou isso aqui? Samuel falando para Saul. Saul, você vai fazer assim, assim e assim. Mas se você lê textos a mais, você lê ali a partir de 1 Samuel 10:8, você vai ver o que Saul fez. Totalmente contrário daquilo que o seu líder, que o seu discipulador, que o seu pastor havia direcionado. Totalmente contrário. Ele podia fazer até melhor, mas não contrariar aquilo que havia sido designado. Ele deveria fazer de acordo com aquilo que havia sendo designado. Ele poderia fazer melhor, mas jamais ele poderia fazer ao contrário. Samuel passou para ele, você vai fazer A, B e C. Ele poderia fazer A, B, C, D, E, F. Ele estaria fazendo melhor, ampliou mais. Isso é ótimo, é maravilhoso. Agora, Samuel passou para ele, faça A, B, C. Ele fez o A, aí ele falou, ao B, eu acho muito legal, não vou fazer o B não, eu vou fazer o C, vou fazer o A e o C só. Rebelde, rebeldia. Porque ele fez menos do que Samuel havia direcionado ele a fazer. Então, Jesus considera isso como servo inútil. Porque nem fez o que foi falado para fazer. É servo inútil. Até mesmo aqueles que só fazem o que foi falado para fazer, Jesus também considera como servo inútil, porque só fez o que mandou. Não fez a mais. Meu irmão. Então, quando a gente lê a Bíblia, estuda a palavra de Deus, nós começamos a compreender, entender e deixar de praticar coisas que veem atrapalhar a nossa vida no presente e no futuro. E começa a praticar atitudes, ter atitudes que venham sim cooperar com o nosso presente e com o nosso futuro. E por isso as pessoas às vezes enxergam determinadas pessoas e falam assim, como fulano cresce, como fulano é bem sucedido ou é bem sucedida. É porque esse fulano, essa fulana, entendeu, meu irmão, como vencer a rebeldia. Entendeu colocar em prática aquilo que se ouve da boca de Deus. É simples, não é fácil, mas é simples entender. Então, tome muito cuidado. Você vai estudar a história de Saul, desde o início, desde 1 Samuel, capítulo 10:8. Você vai ler a história, você vai ver as consequências e como foram as atitudes de Saul. E se você se identificar com alguma delas, por favor, se arrependa.
Confesse os seus pecados a Deus, se arrependa. Se não consegue vencer, peça ajuda para o seu líder, discipulador, para o seu pastor, para que ele possa orar, interceder por você, jejuar com você e te auxiliar nesta batalha espiritual que é esse espírito, vencer esse espírito de rebeldia que atua na raça humana desde a queda de Adão. Então, agora nós vamos lá para a página 178, que são, além dos perigos das razões, os perigos dos pensamentos. Sabe, meu irmão, enquanto eu e você estivermos vivendo sobre essa terra, sofremos terríveis ataques espirituais. Todos os dias, todos os momentos, todas as horas, minutos e segundos, somos tentados a ter atitudes rebeldes, tentados a rejeitar a Deus, seja diretamente ou seja indiretamente, quando o rejeitamos, quando não obedecemos um líder, uma autoridade delegada por ele. Então, a todo tempo, a nossa mente é o nosso maior campo de batalha. O nosso maior campo de batalha, meu irmão, não é externo, não é por fora, é por dentro. E começa na mente. E se você não vencer na mente, desce para o seu coração. E descendo para o seu coração, você começa a falar, você começa a ter atitudes e aí acabou. Porque aí os demônios começam a exercer, além da influência, domínio sobre a sua vida. Então você deve tomar muito cuidado com aquilo que você pensa. Logicamente vai vir todo tipo de pensamento na sua mente. Você dormindo, você acordado, você cochilando, vai vir todo tipo de pensamento. Mas você deve fazer o quê? Você deve transformar a sua mente, como dizem Romanos capítulo 12. Transformai-vos a vossa maneira de pensar. E como é que eu transformo a minha maneira de pensar? É simples. Quando você vê que algo entra na sua mente que está em desacordo com a vontade de Deus para a sua vida ou para a vida de outros, você deve fazer o quê? Você deve orar, repreender aquele pensamento, seja ansiedade, angústia, medo, opressão. Você deve repreender. E se você vê que por intermédio dessa oração você ainda continua, vai para o jejum. Vai para o jejum. Pede a misericórdia de Deus. É um campo de batalha, meu irmão. Isso que as pessoas não entendem. Às vezes uma simples oração não vai resolver. Você deve se utilizar das armas espirituais. Você tem que ir para o jejum. E orar e jejuar. E além de orar e jejuar, você tem que vigiar, porque é outra arma espiritual. Não adianta orar, jejuar e não vigiar. Então você tem que vigiar, orar, jejuar. Nós estamos numa guerra espiritual. E todos os dias nessa guerra temos uma batalha. E essa batalha se inicia na minha mente, na sua mente. Lembre-se, o que o homem pensa, isso ele é. Então o diabo, irmão, ele quer o controle da sua mente e da minha mente. Porque é por intermédio da nossa mente que ele quer nos governar, como ele nos governava antes de conhecer Jesus Cristo. Então, esteja muito atento ao que se passa na sua mente. Não permita que a sua mente seja controlada por aquilo que é negativo e por aquilo que é maligno. Porque, senão, certamente isso vai, uma hora ou outra, começar a ter domínio sobre a sua vida de forma muito mais perigosa. Então, cuidado com seus pensamentos. Cuidado. Terceiro, como podemos ser obedientes e submissos às autoridades? Números 11, 16, 17. O Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Eles ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha assumir tudo sozinho. 179. Então, o que nós aprendemos com esse texto? Primeiro, ter um mesmo espírito, ser um com seu líder, pastor, discipulador, desde que eles também sejam assim com Deus. Não vai ser um com uma pessoa que não segue Deus, que não segue os princípios, valores do Senhor. Seja um com aqueles que seguem os princípios e valores do Senhor, logicamente que não serão perfeitos. Mas na contabilidade, na balança, acertam mais do que erram. Aí sim, esse daí você pode, seguir. Aqueles que erram mais do que acertam, aí você tem que ficar com o olho aberto assim, ó, sabe? Olho no gato e outro no peixe e tentar ajudar de alguma forma, né? Não tentando sobrepor a autoridade que aquela pessoa deu, porque ela continua sendo uma autoridade apesar de ainda andar no caminho do erro. Mas você deve procurar ajudá-lo, ajudá-la, não sobrepor sobre aquela pessoa mesmo que ela esteja na prática do erro. Entenda bem isso. Mesmo que ela esteja na prática do erro, não te dá autoridade sobre ela. O único que tem autoridade sobre ela é Deus. Amém? Também é outra coisa que precisamos entender, né? Davi entendia muito bem isso. Ele teve a oportunidade de matar Saul e ele falou, jamais eu vou tocar no ungido, mesmo ele praticando o que é errado. Porque o único que pode tocar nele é Deus. Davi entendia muito bem isso e talvez seja por um dos motivos que ele foi bem mais sucedido do que
menos sucedido na vida, apesar de ter errado, como eu e você também vamos errar muito, mas no peso da avaliação devemos acertar mais do que errar, já que temos seu Espírito, sua palavra, temos todo o apoio de Deus ao nosso lado. Então, tenham o mesmo Espírito, carreguem e procure levar sua vida em unidade com aqueles que buscam o mesmo propósito que o Senhor busca sobre essa terra e sobre a vida de cada ser humano. Guarda-se do espírito negativo. Eu me lembro que uma vez reunido com alguns irmãos, né, até do Centro de Formação Ministerial, com os seminaristas, e propondo algumas situações, estratégias, formas que nós pudéssemos alcançar mais vidas para o Senhor Jesus, tinha uma desses alunos, só vinha com objeção, mas não trazia nenhuma solução. E eu virei para essa pessoa e falei assim, você tem algum problema? Porque eu via que mais de uma hora eu estava falando ali, conversando, e os outros falando, e essa pessoa só vinha com objeção, só vinha com negatividade. Eu falei, você está com algum problema? E a pessoa perguntou, por quê, pastor? Eu falei, não, porque você só vem com negativo, você só vem com empecilhos. Eu falei, não, meu irmão, a gente vai ter empecilho, a gente vai ter dificuldade, mas no reino de Deus a gente tem que avançar. A Bíblia fala que o poder das trevas não resistirá à igreja. Então, se eu já tenho essa palavra de Deus ao meu favor, irmão, se Jesus disse que contra a igreja dele o poder do maligno não vai resistir, então, irmão, eu vou passar por cima. Tem empecilho, tem objeção, tem problema, eu vou passar por cima que nem uma carreta, não estou nem aí. O objetivo, as dificuldades, que tem que ter medo do reino de Deus. Não o reino de Deus ter medo das dificuldades, dos problemas. Então, cuidado. Cuidado para que esse espírito de engano, de negativismo, sabe, meu irmão, não tome a sua vida e não faça com que você venha se rebelar contra a sua liderança. Tome muito cuidado com isso. Enfim, página 181 nós temos a conclusão. Todo aquele que vem ser autoridade delegada de Deus deve aprender a não conseguir essa autoridade por si mesmo ou por imitação. A instituição que nomeia as autoridades delegadas por Deus é a igreja e seus líderes. Deus respeita os profetas e patriarcas que ele pôs sobre o seu povo. Satanás não tem medo do nosso trabalho. Enquanto vivemos sob o princípio da rebeldia, ele apenas ri quando fazemos as coisas de acordo com os nossos pensamentos. A obediência só é possível depois que os pensamentos são levados cativos a Cristo. Nunca se esqueça disso. Enfim, cada lição aqui que nós temos estudado, meu irmão, no final desse resumo, você deve ler toda a lição. Né? Não deve ficar apenas um resumo, porque nós passamos resumo aqui para a aula não ficar muito extensa. Pegamos alguns tópicos e trazemos a uma realidade que vivemos hoje nos dias atuais. Mas você deve ler todo o capítulo, estudar, grifar, colocar no caderno, meditar, além das aulas que temos nos devocionais. E também todas as aulas têm exercício no final. Então pratique, faça o exercício. Em breve, nós teremos uma avaliação presencial. Iríamos fazer essa avaliação de forma online, mas estamos pensando e analisando em ter uma avaliação presencial, né? Então é importante que você estude a apostila, né? Porque para você não ser surpreendido de dizermos assim, olha, tal dia nós teremos a nossa avaliação presencial, e se você não ser pego de calça curta aí, porque você não leu, você não medita, você não estuda, simplesmente você vê essa aula, pega a apostila, fecha ela e coloca de lado. Amém? Então não seja como essa pessoa que eu acabei de citar agora, um aluno assim, seja um aluno prudente, seja um aluno praticante de tudo aquilo que nós temos ensinado a vocês. No demais, Deus abençoe. Até a próxima aula. Na quarta semana voltaremos em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos vocês.